no ar o programa Sabedoria de Mestres, que tem como tema a vida humana, as experiências do cotidiano e objetiva refletir e meditar que todos temos algo a ensinar e considera como sendo o mestre maior, o Senhor Jesus. Apresentação Alex Carvalho. Estamos presentes também no Facebook e no YouTube. Procure por Sabedoria de Mestres. Muito boa noite, gente. Bom, esse é o segundo programa em que nós fazemos o exercício, de fazer transmissão ao vivo desse nosso trabalho, e tem como objetivo, divulgar a mensagem do Mestre, Jesus, e nós temos como referência ele sendo o Mestre dos Mestres, Então, estamos na rádio uriboca.com, nome sugestivo porque fala da nossa região, é o Pará, é a Amazônia, fala dos povos nativos do Brasil, da região da América como um todo, mas eu vou me concentrar na nossa região amazônica, nosso Pará, nosso Brasil. Uriboca é o nome de um rio, aqui da minha cidade, Marituba, que deu um nome, inspirou para dar o nome, do rio, que eu não conheço toda a história por detalhes, então eu vou me limitar a algumas informações. Nós temos esse programa que não tem fins lucrativos, nós não temos o objetivo de arrecadar fundos para benefício pessoal. Eu não sei como será o desenvolvimento dele, mas nós temos um único e exclusivo objetivo, que é o de falar daquele que foi para mim e é para mim o meu Salvador, aquele que me concedeu a liberdade total de um passado que eu já havia vencido, mas eu não havia adquirido a maturidade suficiente para compreender que essa vitória desse passado que não existia mais em mim, eu precisava crer em mim também, porque eu já acreditava em Jesus, eu já acreditava em Deus, mas eu precisava acreditar em mim também, que dependia só de mim para que eu quebrasse os últimos grilhões, porque, como ele mesmo disse para nós, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós não desistíssemos, que confiássemos em Deus e confiássemos nele também, porque a vida na Terra, a vida no planeta Terra, é um constante desafio, é uma escola em que toda experiência é um desafio. E esse programa não tem outro objetivo senão de homenagear. Porque é verdade que no mundo, no Brasil principalmente, nós temos um volume muito grande, uma saturação de pessoas que divulgam a mensagem do Mestre. Mas, muitas das vezes, alguns, uma boa parte dessas pessoas, o fazem com objetivos de vender a palavra, E muitos deles, eles não têm coerência, em boa parte, em quase tudo, daquilo que professam com relação daquilo que vivem dessa mensagem. E aí, foi o que aconteceu muitas vezes comigo por todos os lugares por onde eu passei, Nós batíamos a porta, buscávamos ajuda, e encontrávamos muita incoerência, Mas não é o objetivo falar dos problemas, porque os problemas, quando eles fazem parte do mundo exterior da nossa vida, nós não temos muita coisa o que fazer. A parte que nos cabe é cuidar daquela que temos por nós, que está diretamente ligada a nós, que depende de nós, o resultado positivo ou negativo. Esse é o objetivo. Tudo bem, gente? São aproximadamente 8 horas e 6 minutos e nós vamos agora ao nosso momento de oração. Momento de oração. Programa Sabedoria de Mestres. Deus, nosso Pai, Senhor da vida, Divino Mestre Jesus, Condutor excelente, único, Juiz justo, presente em nosso planeta.
porque foi a Ti, Mestre Jesus, que nós, ovelhas do Teu rebanho, sejamos nós conscientes ou não disso, sejamos nós lúcidos ou não quanto a isso. Eu sei que para o Senhor, meu Mestre, nosso Mestre, não importa para Ti o rótulo, como o buscamos, como o conhecemos, sobre o nosso entendimento, sobre o Seu papel sagrado, o Seu trabalho sagrado, a Sua administração sagrada com relação a este planeta. Pai, eu Te agradeço por ter chegado até a hora presente. Está desenvolvendo nesse exercício dessa noite a divulgação da mensagem daquele que o representa com o maior exemplo que nos foi ofertado do Teu grande amor por todos nós. Porque nós somos, mesmo que nós não queiramos, ignoremos ou não percebemos isso, Teus herdeiros. O Mestre muito mesmo disse: tudo o que eu faço, vós todos podeis fazer e muito mais. O Senhor Jesus falava do futuro da humanidade, que não está presente. Quero dizer, que não pode ser percebido numa única vida. Nós somos alunos que já viemos a essa arena reiteradas vezes. Somos alunos, em algum aspecto da nossa vida, inconsistentes, persistentes, empedernidos em alguns vícios, temporários, perecíveis, mas Ele aguarda como aquele que é o timoneiro excelente dessa nave que se chama planeta Terra, e Ele a conduz, navegando pelo cosmo dessa Via Láctea, que é uma obra-prima da sabedoria e grandeza de Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Mestre. É verdade que a Tua mensagem toca apenas os corações que se permitem confiar na Tua mensagem, na Tua palavra, que é a boa nova. Mas o Senhor muito bem disse, em momentos oportunos, nem todos estão preparados para ouvir. Falavas assim na parábola do semeador. O coração humano está em variados graus de compreensão e entendimento. O coração humano, ele gravita em graus variados. Não há uma harmonia ainda entre todos nós. Cada um ocupa um degrau evolutivo da humanidade. Mas todos, sem exceção, temos o mesmo princípio. E sem exceção também teremos o mesmo fim. Só que entre esse extremo, início e fim, podemos dizer que o início é quando o Pai criou o princípio, a mônada, o espírito que somos hoje. Teve um passado. E o fim podemos dizer que seria a condição de filhos de Deus, fiéis ao Pai, onde nós exercemos a vontade do Pai em nossa vida e nos integramos, em definitivo, no amor divino e sagrado de Deus. Então, esse extremo, calibrado entre o começo, a origem e o nosso fim, ele tem entre esses dois pontos o tempo, as vidas, as reencarnações, o desenvolvimento e o despertar da consciência que depende de cada um de nós. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por me oportunizar esse momento único para mim. Porque talvez eu esteja falando nesse aparelho, nessa
nesse recurso, serviço de streaming, talvez só os computadores da empresa estejam captando a minha voz. Talvez o técnico responsável nesse momento possa estar captando as ondas sonoras. São tantas, né? Talvez não esteja me escutando, mas está avaliando que esse ponto, esse canal está trabalhando naturalmente. Mas eu sei que ao meu redor existem muitos daqueles. A grande maioria não quer essa mensagem, porque essa mensagem fala exatamente dessa vitória do amor de Deus na minha vida, essa vitória do Evangelho de Jesus na minha vida. Porque esses que estão me ouvindo e são da espiritualidade, a grande maioria presente nesse momento, não se interessa por isso, porque eles querem passar pela porta larga, que é carregada de orgulho, de soberba, de vaidade e prepotência, do desejo de reter outras vidas, de controlar e de destruir. O Senhor Jesus foi muito bem claro quando disse: não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai da boca do homem que o torna impuro. Essa maturidade eu adquiri com o tempo, entendendo que eu não devo me preocupar com o que eles querem, desejam fazer de mim. Eu devo me preocupar e manter um equilíbrio emocional e psíquico, para que eu exerça a minha vontade e atenda a minha consciência. E em minha consciência está a presença do Pai. E em minha consciência está a presença do Senhor Jesus. Muito obrigado. Sabedoria de Mestres, que tem como tema a vida humana, as experiências do cotidiano e objetiva refletir e meditar que todos temos algo a ensinar e considera como sendo o Mestre Maior, o Senhor Jesus. Bom, gente, nós tivemos nosso primeiro momento, nossa abertura, nossa oração. E esse tema musical, essa trilha musical de fundo, ela fala do nosso fim, do nosso futuro, daquilo que nos aguarda. Nos aguarda com algo que a gente só pode descobrir se a gente se permitir. É necessário que façamos o mergulho interior para dentro de nós. Precisamos descobrir quem somos, o que queremos. Ó Pai, as tuas bênçãos são maravilhosas. Senhor Jesus, alguns dos teus mensageiros na terra dizem que o Senhor vai voltar. É verdade. Mas por que a gente não se permite, antes que o Senhor nasça em nosso coração? Nasce Jesus. Nasce outra vez em nós, para que a nossa manifestação seja a tua mensagem do amor não amado, para que as nossas ações o representem. A vida no mundo é marcada por desafios. Nos vê a lembrança de tantas dores, aflições pela qual passamos. Mas a alegria de viver
é aquela que não importa o mal que sofremos, não importa a dor que nos impõe, importa que a nossa manifestação seja conhecida ou não por aqueles com os quais convivemos, seja na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no meio social onde estamos inseridos. É necessário equilíbrio. Somos alunos, não estamos prontos e definidos. A perfeição legítima e única, somente Jesus o possui. Porque até mesmo seus mensageiros, ele alertou, até os escolhidos correm perigo. Não podemos dizer nada sobre a nossa conduta daqui a 2 dias, 3 dias. Não podemos garantir nada do que vem de fora. E nós não podemos afirmar porque não temos a presciência. Somos espíritos em uma manifestação material, em esse veículo físico. Como estamos sempre em aprendizado, em constante evolução, não posso dizer o que eu vou fazer, como vou reagir, como vou agir em determinada situação A, B, X. Só Deus o sabe. Por isso, o convite do Mestre é, na última ceia, reunido com os discípulos, ele deu o exemplo máximo da humildade de quando ele lavou os pés dos seus discípulos, falando que nós devemos exercer a humildade. Humildade é aquela que nós não nos consideramos especiais. Em uma análise profunda, nós não devemos nos colocar, rotular melhor do que nenhum dos nossos semelhantes. É claro que os desafios cotidianos, o cerco das aflições, as ciladas, as perseguições, sejam elas conhecidas ou não, porque existem os perseguidores espirituais. Passamos por várias baterias, onde aprimoramos a fé. Quando reconhecemos que a fé é o nosso link, é o nosso fio que nos liga ao Pai, ao Mestre. Então, a humildade deve ser o nosso veículo. Deve ser o nosso veículo porque, com a humildade, aprenderemos a conviver. Porque talvez o meu irmão, que eu julgo, aquele irmão é AXB porque fez YJI comigo. Mas será que eu devo, por conta de um fato, de uma experiência, que pode ter sido um momento ou outro, ou pode ser repetitivo, ou pode ser constante, será que o meu irmão, que eu me permito julgá-lo, não tem um valor que eu não esteja olhando? Senhor Jesus, quando vinha passando com os discípulos, havia um animal em processo de decomposição. Ele olhou para o animal e observou a arcada dentária e falou em tom de voz alta: como é belo os dentes desse animal. Ou seja, naqueles despojos físicos, materiais daquele animal, o Senhor Jesus viu beleza. Para outros, talvez poderia ver algo pútrido, fedorento, que liberasse odor que é desagradável. Mas todo o processo de sombra da nossa vida que nos atrapalha, tanto a nós quanto a nossa relação com o próximo, e um ou outro pode nos rotular, nos julgar por conta desse aspecto da nossa vida, sejamos honestos,
Será que eu posso mesmo julgar o meu irmão? Será que eu não estou fazendo algo em outro campo, ou no mesmo campo, ou em algum outro aspecto, talvez, que seja, aos olhos de Deus, mais culpado do que o momento daquele irmão? Porque é certo que aquele irmão se tornará um discípulo fiel, um filho legítimo do Pai. Aprendamos a conviver. Tolerância é um exercício daquilo que a gente não consegue ainda suportar. É como se a gente fizesse assim, um corte na voz que gostaria de reclamar, de reprimir, de condenar. Isso é tolerância. Mas quando eu evoluo, eu desenvolvo mais um pouco, existe a compreensão. A compreensão é um degrau acima da tolerância. Porque quando eu compreendo, há uma carga emocional de reciprocidade. No sentido de que eu compreendo que você não pode ser diferente nesse aspecto da sua vida. E da mesma maneira que eu existo em mim coisas que eu ainda não venci, que eu não posso ser melhor, eu te permito que sejas assim, apesar de não concordar. Compreensão é um exercício suave do amor. Aquele que compreende começa a amar. O amor foi a mensagem do Senhor Jesus naquela reunião da última ceia. Ele disse: filhos, por pouco tempo ainda estarei com vós, e para onde vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O tema desse programa, o título desse programa de rádio web é Sabedoria de Mestres. Todos nós temos algo a ensinar. Todos nós temos valores. Também temos partes de nós que não são belas, que não estão iluminadas. O Senhor Jesus disse: antes de julgar o teu semelhante, antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão que te incomoda, procura tirar a trave do teu olho. Porque numa análise psicológica, que Joana de Anjos é um espírito que muito bem ensina. Todas as vezes que eu sou repetitivo numa condenação com alguém, mesmo que aquela pessoa tenha uma conduta, habitual nesse aspecto, eu estou fazendo nada mais, nada menos do que uma projeção daquilo que eu também sou. E como eu não consigo fazer uma análise para dentro de mim, um mergulho para o meu interior, e perceber que aquilo que eu condeno no outro nada mais é do que uma projeção do que eu vejo nele em mim, e eu não me percebo. Então, o Senhor Jesus foi muito bem claro: não julgueis, ó pequeno rebanho, não julgueis, para que também não sejais julgados. Com a mesma medida com a qual medirdes, vós também sereis medido. Colherás o que plantou. És responsável por aquilo que fizeste de ti mesmo. Somos sempre herdeiros de nós mesmos. Ninguém paga pelo crime do outro, tanto quanto ninguém se torna feliz pela obra do outro. Toda conquista e todo demérito é obra pessoal. Apesar de muitas vezes na caminhada da vida, e assim o é, passamos por envolvimentos, seja do nosso círculo familiar, ou seja, nós somos influenciados e influenciamos também. A maturidade da lucidez e da consciência é quando nós conseguimos fazer um equilíbrio disso tudo, onde eu exerço um livre-arbítrio responsável, porque eu posso ser sugestionado pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu ambiente de trabalho. Mas será que aquilo que eles me sugestionam, que eles me cativam, será que é saudável para mim? Será que isso não vai me atrapalhar, não vai me perturbar? Será que isso atende à minha consciência? E será que a minha consciência está lúcida o bastante para fazer uma análise
E saber, isso não é legal. Isso violenta o direito do meu semelhante. Apesar de eu ter o livre-arbítrio, eu devo ter consciência de que automaticamente aquilo que eu manifesto, seja positivo ou negativo, volta para nós. Volta para nós porque nós vivemos num mundo de energias. E é como um bumerangue. O bumerangue é aquele aparelho que eu lanço no ar, ele dá uma volta e depois retorna para mim. O mundo é cheio de lições, de ditados populares, né? Tudo aquilo que nós fazemos, nós teremos, mais cedo ou mais tarde, uma compensação ou uma cobrança. Então que a gente seja maduro com relação ao nosso olhar com relação ao nosso semelhante. Às vezes, o nosso semelhante não se permite, né, conversar com a gente, né? Ele não se permite um diálogo para saber, será que o que eu faço agrada ao meu amigo, agrada ao meu irmão, agrada ao meu semelhante? Porque se eu me permito violentá-lo, agredi-lo, julgá-lo, condená-lo, seja lá qual for no meu manifesto, que não é positivo, que não é da alçada do amor, do bem, da bondade, será que eu não me permiti ainda um momento de mergulhar interiormente e observar, será que está certo o que eu estou fazendo? Tem uma mensagem do livro Espírito, Evangelho segundo o Espiritismo, que eu conheci, que eu li muito, que um espírito faz uma análise sobre a questão de como nós achamos a questão do julgamento, né? E ele diz assim num trecho que existem faltas aos olhos dos homens do mundo que eles consideram gravíssimas, mas aos olhos de Deus não são graves. Tanto quanto existem faltas aos olhos dos homens do mundo que eles consideram pueris, sem relevância, mas que aos olhos de Deus são gravíssimas. Para Deus não há dois pesos e uma medida. Existe apenas a única lei, que é do amor, que é o ápice. Ela é o ponto mais alto da sua lei, o amor. É o juiz supremo, o amor. Mas o amor é um gerente que tem os seus vários funcionários. O funcionário tolerância, o funcionário compreensão, o funcionário solidariedade, o funcionário fraternidade, o funcionário amizade, o funcionário paciência. Ou seja, o amor, ele é o ministro, ele é o presidente, ele é o governador. Podemos dizer que o amor, como muito bem anotou Paulo, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e ele continua a lista, né? Se não tiver amor, eu nada serei. E o Espírito Emmanuel, né, que foi o guia de Chico Xavier, disse que duas asas nos levam a Deus: sabedoria e amor. A sabedoria é a inteligência aplicada no bem, irrestritamente no bem, para manifestar o amor. O amor é uma emoção, mas a emoção precisa das atitudes. Vamos dizer que o amor é o combustível e a sabedoria é o motor. A sabedoria é o motor que gerencia a nave da nossa vida, o carro da nossa vida. Então nós precisamos, né, desses dois veículos, né, que são asas. Mas quando se ama, automaticamente se tem sabedoria. Porque se eu atingir o ápice, automaticamente os meus funcionários já estão elegidos, que são todas as virtudes, onde o amor é a virtude maior.
ama. E um irmão que pertenceu à Casa do Caminho, à Mansão do Caminho, eu conheci, ele desencarnou. Joana de Ângeles era uma tutora muito bem, que conduzia muito bem os seus pupilos, encarnados ou fora do corpo. E com certeza ele aprendeu essa lição com ela e com o Divaldo e outros da Mansão do Caminho, que diz assim: nós devemos aprender a amar as pessoas como elas são, e não como nós gostaríamos que fosse. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aquele irmão que a gente condena, existe um valor. Porque, meu irmão, minha irmã, quem somos nós para condenar o semelhante? Se Deus o colocou numa nova vida encarnal, ele recebeu o perdão de Deus. Porque todos nós que estamos na vida da matéria recebemos oportunidade nova. E quem sou eu para julgar a vontade do Pai? Será que eu já me permiti saber qual é a vontade do Pai na minha própria vida? Então não aprendamos a eleger o nosso ponto de vista em tudo, em todos, para com todos. É verdade que o tempo do desenvolvimento da lucidez e consciência com relação ao valor do nosso semelhante, o nosso valor, e o papel nosso como alunos da vida é a obra do tempo. Mas eu devo começar a caminhada, porque quando nós permitamos que, no início da oração, Jesus venha e nasça em nós outra vez, quem conhece Jesus jamais o mesmo. Mas não é conhecer com a palavra do texto. Não é conhecer Jesus com a imagem que o representa, a fotografia, o busto, a estátua, a imagem que lembra a sua última encarnação nesse planeta. Quem conhece Jesus é aquele que, no sentido profundo das palavras, soube da sua mensagem, compreendeu a sua mensagem, entendeu a sua mensagem e ele incorpora essa mensagem na sua vivência e rende frutos 30, 60, 100, como ele afirmou. Quando Jesus nasce em nós, é porque nesse momento fértil está o terreno, onde a semente gerou uma plantinha tenra, que todo começo é dificultoso. Mas quando se chega no ápice da montanha, houve todo um desenvolvimento, lutas e sofrimentos, erros e acertos, tropeços, cair e levantar, continuar caminhando, perseverança. Pode-se dizer que é o combustível da fé. A fé é o link, mas a perseverança, porque muitas das vezes nós buscamos o Pai e buscamos Jesus querendo que Ele retire de nós os problemas. Se o problema que me aflige é obra minha, Ele nunca vai fazer isso. O Pai e Jesus não retiram os nossos problemas, mas eles nos dão condição para que nós entendamos que cabe a nós o movimento. A palavra é dele. Ajuda-te que o céu te ajudará. Batei e se vos abrirá. Buscai e acharei. Pedi e obtereis. Quando ele afirmou: quem quiser, pois, vir até mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Ou seja, não existe caprichos na legislação de Jesus, que é fidelíssimo ao Pai. A obra de Jesus não é outra senão a do Pai, porque Ele é e sempre será aquele que conduz com perfeição. Todos nós somos alunos. Vejamos bem as suas próprias palavras. Na época em que ele esteve conosco em corpo material, ele falou de João Batista, que o preparou os caminhos para a sua chegada. Ele disse que, nascido de corpo de mulher, nunca existiu alguém maior do que João Batista. E ele falou em um trecho que ele era o anjo encarnado.
Mas ele continuou dizendo que no reino dos céus, o menor do reino dos céus ainda é maior do que João Batista. Permitamos uma vida com Jesus. Permitamos-nos uma vida com Deus. Permitamos-nos que Ele nasça em nós, para que se manifeste a sua obra em nossa vida. Não esperamos louros, nem aplausos, nem facilidade. Nenhum discípulo de Jesus teve folga. Nenhum discípulo de Jesus teve facilidade, porque a obra está em desenvolvimento. Antes da vinda de Jesus, ele já havia enviado os seus mensageiros. Ele veio, tornou a base fundamental e continua enviando os seus mensageiros. Haverá um período longo ainda, porque se esse mundo já fosse harmônico com relação à sua mensagem, ele não teria dito naquela época, e talvez já tivesse dito hoje, se isso já fosse verdadeiro. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente teria combatido para que eu não caísse na cilada dos inimigos. Então tenhamos consciência de tudo isso. Sabedoria de Mestres. Bom, gente, estamos já no nosso terceiro e último bloco, né? E nós conversamos, meditamos, oramos, né? Essa música de fundo, essa trilha sonora, ela nos faz refletir que nós devemos viver a vida presente. Isso é verdadeiro. Mas nós estamos aqui em trânsito. Aqui é uma escola de aprendizado. Estamos aqui de passagem. E poderíamos perguntar, será que é verdadeiro? Será que existe uma vida após a morte? Eu posso te afirmar, meu irmão, minha irmã, que não existe morte. A morte não existe. Aquilo que você observa quando devolve ao solo, à terra, aquele corpo material, aquele corpo físico, você está devolvendo a Gaia, a Mãe Terra, aquilo que é da terra. O que é do espírito, vem do espírito. O que é da matéria, provém da matéria. O mundo material é aquele que fornece esse corpo físico. Se nós formamos o corpo físico com os elementos materiais, que devolvamos para a terra aquele corpo. Lembremos, tudo se transforma e nada se perde. O espírito encarnado, que somos nós, é como na desencarnação a lagarta
a lagarta, né? Que sai do casulo, se torna borboleta, cria asas e se afasta. Podemos fazer uma análise simbólica de que a desencarnação é isso. Porque, vamos dizer assim, que o corpo físico, ele perdeu a sua vitalidade, ou seja, a sua energia vital, e as suas peças envelheceram. Ele não pode mais manter a sua vida física. Mas quem deu vida ao corpo, quem o animou, é o espírito. E o espírito é a inteligência, é o que fala, é o que ouve. O corpo não existiria, não teria vida sem a presença do espírito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, observemos o horizonte ao nosso redor. Olhemos a natureza, os detalhes. Permita-se uma reflexão. Permita-se meditar. Meditar é preciso. É necessário refletir. Então, pensemos. O sistema solar, ao qual o planeta Terra faz parte. Gente, eu posso resumir que as universidades sérias, as escolas sérias, elas não aprovam o aluno que não se tornou digno de passar para o próximo nível escolar. O universitário não recebe o diploma se ele não adquirir os conhecimentos e aquilo que é necessário para ele receber o diploma de quem necessita para exercer o seu trabalho. Enquanto nós, da humanidade da Terra, na grande maioria, não observarmos o papel objetivo do nosso planeta, da vida, o sentido verdadeiro da vida, Deus não nos dará conhecimentos maiores, recursos maiores que não saberemos administrar. Lembremos da parábola dos talentos, que o Senhor Jesus foi muito bem claro quando ensinou aquela parábola. A um homem o rei deu uma moeda, a outro 2, a outro 5. Cada um com um grau daquilo que o mestre, poderia saber que a pessoa que recebia teria responsabilidade. Podemos dizer que para algumas pessoas do planeta Terra, somos aquele que recebemos uma moeda. E em vez de fazer essa moeda render, nós a enterramos e deixamos ali. E ela não rende. Sabe o que é isso, gente? Isso é ignorar o papel que nos cabe com aquilo que já sabemos e não fazemos. Existe um texto que o espírito Eurípides Passanufo, quando era encarnado ainda, anotou que ele teve um encontro espiritual psíquico com o Senhor Jesus na espiritualidade maior, em espírito, desligado do corpo. E aí, ele foi ao encontro do mestre, E ele chegou lá, num ambiente muito lindo, muito belo. Ele encontrou o mestre chorando. Ele ficou impactado, Eurípides Passanufo. Pensou: o que eu posso falar? O que eu falo? Passou alguns instantes. Aí depois ele se permite: mestre, o senhor está chorando por aquelas pessoas que ainda não conhecem a sua mensagem e vivem em aflições, em sofrimentos, em dores, se atrapalhando, se perdendo no mundo.
O mestre continua chorando, de cabeça meditativa, olhos pensativos. Passa algum período de tempo. Ele levanta a cabeça, olha, com um olhar que a gente não pode decifrar. Olha para Eurípides e diz: não, filho, eu não choro por aqueles que não conhecem ainda a minha mensagem, mas eu choro por aqueles que conhecem a minha mensagem e a desprezam e não a vivem. Porque o que se pode fazer por eles? Nada mais. Só o tempo. Eu vou acrescentar as minhas palavras agora. A mensagem de Eurípides termina no trecho anterior. Eu poderei dizer: Sabedoria de Mestres, que tem como tema a vida humana, as experiências do cotidiano e objetiva refletir e meditar que todos temos algo a ensinar e considera como sendo o Mestre Maior, o Senhor Jesus. Poderemos pensar, gente, a gente que já conhece parte da mensagem do Senhor Jesus, e tendo condições de viver essa mensagem, não vivemos, desprezamos o amor não amado mais uma vez. Existe um caso contado no livro Há 2000 anos, na psicografia de Chico Xavier, que aquele atual espírito da sua que era o anjo, segundo Joana de Anjos, de Chico Xavier, na época de Jesus, ele era o senador Públio Lentulus. E ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. E o diálogo, vou resumir, desse encontro com o Senhor Jesus, na época, na cidade lá da Palestina, né, Jerusalém, e alguma daquelas redondezas, daquela região onde Jesus esteve, desenvolvendo seu ministério. Em um trecho da palavra dele com o Emmanuel, de Chico Xavier, mas na época era o Públio Lentulus, ele diz: ouve a minha mensagem e vive agora, porque senão só daqui a alguns milênios. O que significa isso? Que ele fazia um convite para o Emmanuel, Públio Lentulus, para que ele aceitasse naquele momento aquela mensagem. Porque senão levaria muito tempo até que ele voltasse a ter oportunidade de despertar. Porque naquele momento ele teve um encontro com o governador espiritual do planeta. E ele fazia o convite, porque Jesus não violenta ninguém, que se permitisse perceber quem ele era, quem ele representava. E é sabido que passa um período, ainda naquela vida, Públio Lentulus começa a se dedicar a pensar no Evangelho e a entender o Evangelho de Jesus. Então, gente, não vendamos a nossa consciência. Gente, não compremos, não vendemos. Não criamos problemas maiores do que nós possamos responder. Porque não cai uma folha da árvore e um fio de cabelo da cabeça do ser humano
que o Pai não tenha conhecimento ou não permita. Todos nós que agimos por violência, e isso é um hábito em nós, caracteriza o desamor nosso. O desamor que não importa a vontade do outro, o direito do outro. Importa que eu seja atendido. Eu quero a minha felicidade, eu quero a minha paz, eu quero a minha saúde. O meu estando resolvido, o problema acaba. Mas toda a paz, toda a felicidade, toda a saúde buscada sobre o suborno, a agressão, a violência, o assassinato, a destruição de outras vidas, pode promover a felicidade de 15 minutos, pode promover a paz do Mar Morto, pode promover a saúde, a beleza exterior do sepulcro, branco por fora. A felicidade de 15 minutos é aquela que, se eu conseguir a minha felicidade temporária, tenho certeza disso, destruindo outras vidas, subornando, enganando, eu posso até terminar minha vida com a minha felicidade. Mas para onde eu vou é exatamente aquilo que anima o meu coração, nutre o meu coração e direciona o meu coração. E se eu busquei a minha felicidade, a minha paz e a minha saúde, destruindo outras vidas, claro é que eu vou colher destruição para mim mesmo. A paz do Mar Morto simbolicamente está tranquilo por fora, mas no fundo das suas águas existe podridão. A saúde buscada sobre tantas coisas, né, gente? Lembramos que o Senhor Jesus disse: sepulcros, bancos, por fora cheio de podridão por dentro. Por fora eu quero ter a minha aparelhagem física perfeita, mas o meu coração e a minha mente estão doentes. Então, gente, que nós aprendamos a buscar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Que aprendamos, gente, a valorizar aquilo que é permanente, que não é perecível, onde a traça e a ferrugem não vão corroer. Está encerrando nosso programa. Estamos chegando até este final. Vamos fazer nossa oração de encerramento. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, vem ter conosco, Senhor Jesus, para que nos permitamos, em parte da nossa vida, em boa parte, total, impossível talvez, porque somos alunos, há coisas a se aprender. Total e único foi e sempre será apenas o Senhor.
O exemplo está no próprio discipulado. Tomé não acreditou que o Senhor teria ressuscitado. Pedro o negou 3 vezes. Judas o vendeu. E foram aqueles que conviveram contigo. Claro que hoje são discípulos perfeitos. Mas todos nós também haveremos de passar por altos e baixos. Que o Senhor compreende. Que aprendamos a ter equilíbrio. Numa alegoria nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque se eu vou muito para um lado, eu me afasto do outro. E se eu vou muito para o outro, e eu ainda não construí todos os mecanismos e ajustei todas as engrenagens, farei coisas que em um momento ou outro eu vou cansar. E aquela máscara que eu uso, que ainda não é a minha realidade, vai cair, ou deixarei de botar essa máscara. É necessário equilíbrio. Sejamos honestos. Sejamos verdadeiros. Se eu quero em algum momento desabafar, reclamar, façamos. Mas não permanecemos nesse estado emocional e psíquico por longo período. É muito compreensível e necessário a catarse. Porque às vezes os problemas, eles nos pressionam, nos cercam e comprimem em nós a nossa natureza. É necessário que eu me permita momentos de relaxamento. Paulo foi muito bem claro na sua anotação que há momentos de ser infantil, há momentos de ser adulto, há momentos de ser um homem idoso, maduro. Todos nós temos momentos assim. Quando eu brinco, quando eu faço uma piadinha, sem a intenção de querer menosprezar, sem a intenção de querer depreciar meu semelhante, isso é saudável. Quando eu torno-me grave e enérgico, tenhamos equilíbrio para que aquilo que nós reclamamos do nosso semelhante esteja baseado em um exemplo que eu dou e que eu não posso dizer a mim mesmo. Eu também me condeno nesse aspecto, porque eu também faço isso. Equilíbrio. Equilíbrio. Há momento para tudo. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Que assim seja. Sabedoria de Mestres, que tem como tema a vida humana, as experiências do cotidiano e objetiva refletir e meditar que todos temos algo a ensinar e considera como sendo o mestre maior, o Senhor Jesus. 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 O Senhor Jesus, o Senhor Jesus.